Mas queria convidar você então a abrir a sua Bíblia para a pregação de hoje na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 12 ao 16. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Veremos até o 16. Dando sequência aqui à nossa série de mensagens na carta de Paulo aos Filipenses. Vamos à leitura então? Não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, o apóstolo Paulo, então, estava preso quando escreveu essa carta. Ele estava preso por pregar o Evangelho, ele estava preso por ser um seguidor de Jesus Cristo, quando ele escreveu esta carta. E ele tinha esperança de ser solto. Mas, ao mesmo tempo que tinha esperança de ser solto, por outro lado, ele também sabia que havia uma possibilidade bem grande dele ser sentenciado à morte a qualquer momento. Então a sua situação de vida naquele momento era bastante tensa, muito difícil, aquele momento que ele estava passando em todos os sentidos. Mas mesmo assim, ele escreve essa carta à igreja de Filipos, uma cidade, uma região da Grécia, cujo pano de fundo dessa carta, em todo o seu conteúdo, é a alegria, a felicidade, o contentamento. E por isso que o tema dessa série que nós estamos fazendo é Alegrai-vos, descobrindo a alegria em sua jornada. Em sua jornada de fé, em sua jornada de vida, em sua jornada enquanto homem, em sua jornada enquanto mulher. Estamos expondo aqui a carta aos Filipenses, e se você perdeu alguma dessas mensagens, é só você procurar lá no nosso canal da Igreja Luterana Fé e Vida no YouTube, e você pode assistir. Estão lá todas as mensagens dessa série em Filipenses. Inclusive, a de hoje não está sendo transmitida no YouTube, porque tivemos problema aqui na internet, mas vai ser colocada depois lá, caso você queira ver com melhor qualidade, inclusive, em um outro momento. Então, nós estamos agora no capítulo 3. E não podia ser diferente aqui no capítulo 3. Paulo começa esse capítulo, olha o versículo 1, você está com a Bíblia aí, aberta no celular ou aberta ela física, o versículo 1, Paulo começa esse capítulo chamando os cristãos para se alegrarem no Senhor. Ele começa dizendo, quanto ao mais, ou seja, irmãos, tudo restante, tudo o que for, o que vier, seja lá o que vier na sua vida, alegrai-vos no Senhor. Quanto ao mais, alegrai-vos no Senhor. Então, nesse capítulo, o apóstolo Paulo, todo esse capítulo 3, que ele introduz, nos chamando para nos alegrarmos no Senhor, ele dá uma espécie de um relato autobiográfico. Paulo vai falar da sua história. Do versículo 1 ao 11 do capítulo 3, Paulo nos apresenta o seu passado. Ele vai falar de como era o seu passado e coisas que ele fazia. Do versículo 12 ao 16, que é o que nós vamos pregar hoje, Paulo lança a luz sobre o presente, o momento presente da existência de Paulo. E do versículo 17 ao 21, então Paulo aponta e olha para o futuro. No passado, Paulo
abriu mão de seus valores por causa de Cristo. É isso que a gente viu do versículo 1 ao 11. Ele abriu mão de muitos valores e conquistas por causa de Cristo. Versículo 8 diz: considerei tudo perda por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo. No presente, Paulo se via como um atleta, como alguém em movimento, como alguém numa corrida, que estava correndo avidamente, com muito empenho, em direção à linha de chegada, em direção à meta final da carreira cristã. E quanto ao futuro, Paulo se apresenta como um estrangeiro, como uma pessoa, como um habitante dos céus. Nós vamos ver isso na pregação que vem. E ele diz que a sua pátria é o céu, e é do céu que ele aguarda a vinda de Cristo para o encerramento da história. Mas vamos aos versos que nos interessam nessa noite, que é o texto que nós lemos, que é do versículo 12 ao 16, que é o momento presente da vida de Paulo. É o momento presente da vida de Paulo, mas ao mesmo tempo também é o momento presente, o conteúdo desses versículos, do 12 ao 16, também é o momento presente da vida de todos nós cristãos, também é o nosso momento presente. O apóstolo Paulo, nesses versículos, ele usa a figura do atletismo. Ele vai fazer uma analogia do atletismo para descrever a vida cristã, para descrever a nossa vida enquanto discípulos e seguidores de Jesus. Ele vai usar a analogia do atletismo para falar dessa jornada nossa na terra enquanto filhos de Deus. Então, lembrem que Paulo está escrevendo para os gregos. Os gregos, eles têm toda uma cultura, tinham, né? Toda uma cultura focada no homem atlético, no atletismo, no homem forte, porque eles eram homens guerreiros, homens preparados para a guerra. Ontem eu vi filme 300, os meus filhos, e mostra muito essa realidade. Os homens atletas. E as Olimpíadas modernas, inclusive, vieram dos gregos por causa dessa cultura e dessa herança esportiva e atlética que eles têm. Paulo, então, usa a analogia do atletismo para falar da vida cristã nesse trecho. A vida cristã que Paulo está falando, que é o presente das nossas vidas, é a santificação. Eu preguei esses dias atrás sobre Paulo falando da santificação, só que ele estava usando a figura de linguagem da obra. A nossa vida é uma obra inacabada. Deus está agindo nas nossas vidas, está nos transformando, ainda não somos o que haveremos de ser. Agora Paulo vai usar uma outra figura de linguagem, não mais da obra, mas do atletismo, para falar da mesma coisa, para falar do momento presente das nossas vidas, para falar da santificação, aquilo que nós estamos vivendo enquanto filhos de Deus nessa terra, enquanto aguardamos o retorno do nosso Salvador. O ponto que eu quero aqui salientar inicialmente, frisar, que é bem importante destacar, é que para um atleta participar dos Jogos em Atenas, na Grécia, ele precisava, em primeiro lugar, ser um cidadão grego. Para ele participar dos Jogos, ele precisava ser um cidadão grego. Ele não competia, ele não participava dos Jogos com a esperança de conquistar a cidadania grega. Ele era um grego e por isso participava dos Jogos. Assim também nós, irmãos, que temos Jesus no coração, nós não corremos a carreira cristã para ganhar o céu, para conquistar a salvação ou para merecer a salvação. Não. Nós corremos a carreira cristã porque já somos salvos, porque já somos cidadãos do céu. Veja o versículo 20, aí do capítulo 13. E porque já somos e podemos participar da carreira cristã. E isso independe do nosso desempenho obtido na corrida.
independe dos nossos resultados e desempenho na vida cristã. A salvação não depende disso. Então essa analogia, eu quero partir daí, para que você entenda esse princípio, porque ele é fundamental. Irmãos, então, a nossa vida é uma grande corrida. Eu queria que você tivesse isso em mente. A nossa vida como discípulos, como cristãos, a nossa vida na terra, enquanto filhos de Deus, aguardando a vinda de Jesus, é uma grande corrida. Entre nessa analogia, entre nessa ilustração que Paulo estabeleceu para nós pensarmos na vida cristã. Tenha isso em mente. E essa corrida ela não é uma corrida de 100 metros rasos, que se resolve rápido. Ela não é uma corrida de 200 metros rasos. Essa corrida que Paulo tem em mente, talvez, queria que vocês tivessem em mente também, ela está mais para uma maratona. Como o Eugene Peterson diz, é uma longa jornada numa mesma direção. A vida cristã não é aquilo que você faz num dia, mas é aquilo que você faz todos os dias ao longo de toda a sua vida. É isso que é a vida cristã. E Paulo está falando, ao falar e ao comparar a vida cristã com o atletismo, porque ele está escrevendo com gregos, os gregos não estão entendendo muito bem essa linguagem de Paulo, ele fala do prêmio. Ele fala que é um prêmio para os vitoriosos nessa corrida. É o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, que é o tema da nossa mensagem hoje. A maior das vocações. Suprema vocação de Deus em Cristo Jesus. Vocação. A palavra vocação vem do latim, vocare, e significa um chamado especial para você realizar uma determinada ação. Isso é vocação. Um chamado especial para você desempenhar, para você desenvolver, realizar determinada ação. Irmãos, a soberana vocação, que é o tema da mensagem de hoje, ou a maior de todas as vocações, é a corrida das nossas vidas. É a nossa vida cristã, é a nossa vida diante de Deus, é a jornada de fé de todos nós, até o nosso último dia, ou até que Cristo volte para buscar os seus. Essa é a soberana vocação, é a nossa corrida, é aquilo que fazemos, ou deveríamos pelo menos fazer, todos os dias, momento a momento, passo a passo, com a finalidade de agradar o nosso amado Salvador. Essa é a soberana vocação, é a vida cristã vivida diante do Deus Trino. Agora veja bem, temos muitas vocações a desempenhar em nossa vida. Todos nós temos muitas vocações. Algumas são transitórias. A gente desempenha e depois deixa de desempenhar. São momentâneas. Outras são permanentes. Por exemplo, nós somos chamados ou vocacionados para ser filhos. E essa é uma vocação permanente. Você nasce filho e vai ser filho até o fim da sua vida. E com isso tem algumas atribuições de filho. Somos vocacionados para ser pais. É uma vocação que você começa a desempenhar em um determinado momento da sua vida. Você não surge pai, você surge filho. Mas em algum momento da sua vida você se torna pai e mãe. E aí então até o final dos seus dias você vai manter essa vocação, esse chamado de Deus a ser desempenhado. Somos chamados a ser marido e esposa. Também começa em algum momento da sua vida. E isso é até que a morte nos separe. Somos vocacionados e chamados, eu acredito nisso também, para determinados tipos de profissões, de atividades. E Deus nos capacita com dons e talentos para nós servirmos a comunidade, o mundo, o próximo. É aquilo que você sente que você nasceu para fazer. São vocações. Agora, só citei algumas, entre todas as vocações que nós temos e que somos chamados a desempenhar e a fazer, o versículo 14 que nós lemos fala que há um chamado soberano. O versículo 14 diz que há um chamado superior.
a todas as demais vocações. E esse chamado soberano, ela é superior, ela é maior e melhor que todas as demais vocações. Ela tem um maior valor que todas as demais vocações. E é por isso que deve ter a primazia, vir antes, ser prioridade em nossas vidas. É essa soberana vocação que nós temos que dedicar maior tempo, mais força e mais empenho em nossas vidas. Porque é a soberana vocação, o entendimento que nós precisamos viver uma vida de santidade diante de Deus Trino que nos chamou e nos salvou, que vai regular, essa soberana vocação é que vai regular as demais vocações de nossa vida. Sem a soberana vocação, as outras vocações correm o risco de assumir a primazia e isso trazer caos e confusão quando não vão competir entre si. Vai ter vocações na nossa vida que vão competir entre si e vai ser um caos. É a soberana vocação de viver para a glória de Deus, de servir a Jesus Cristo, que regula e traz alegria e paz e harmonia às demais vocações em nossa vida. Então, a maior de todas as vocações é a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus para as nossas vidas, que é viver para a glória de Deus em tudo que você faz, conforme diz 1 Coríntios 10, 31. Quer comamos, bebamos ou qualquer coisa, a gente precisa fazer tudo para a glória de Deus. A soberana vocação é viver de modo digno do Evangelho, que é um tema que Paulo está desenvolvendo aqui nessa carta. Está fazendo várias analogias para nos ensinar e nos mostrar o que é viver de maneira digna do Evangelho, e agora ele vai fazer a analogia do atletismo, para nos ensinar o que é a vida de maneira digna do Evangelho, que está registrado lá no capítulo 1, versículo 27 de Filipenses. A soberana vocação de Deus para as nossas vidas é uma vida de santidade, conforme 1 Tessalonicenses 4:7, que diz que Deus nos vocacionou, é isso que o texto diz, Deus nos vocacionou, Deus nos chamou para a santidade, não para a imundícia. Deus nos chamou para a santidade. Esse é o nosso maior chamado, irmãos. Essa é a soberana vocação de Deus nas nossas vidas. A santidade, o caminho da perfeição. E Paulo vai desenvolver esse tema aqui da perfeição nesses versículos. Você prestou atenção na leitura que nós fizemos? Ele falou várias vezes, a palavra perfeição aparece ali. Ele vai desenvolver o tema da perfeição aqui nesse texto. Esse deve ser o objetivo maior da corrida das nossas vidas. Bem como diz a primeira pergunta do Catecismo de Westminster: qual é o fim último? Qual é a finalidade maior da vida do homem? Por que nós existimos? Qual é a finalidade maior? É a soberana vocação. O Catecismo responde: é glorificar a Deus e se alegrar nele plenamente, eternamente. Glorificar a Deus e se alegrar nele. Então esse deve ser a nossa motivação. Então, a corrida, nessa figura de linguagem de Paulo, é a soberana vocação de Deus para as nossas vidas. Mas ele fala de um prêmio também. Numa corrida, todos correm para tentar chegar na frente e receber um prêmio, um troféu, uma medalha, alguma bonificação. Então Paulo fala de um prêmio. E a recompensa e o prêmio que Paulo está falando aqui, esse prêmio é para aqueles que perseverarem até o fim. O prêmio é a vida eterna. O prêmio é ser achado ou ser contado entre aqueles que vão ressuscitar dos mortos no último dia, ressuscitar para a vida e não para a morte. Esse é o prêmio. Nós vemos isso no versículo 11 do capítulo 3. Antes de começar essa perícope, Paulo encerra falando da ressurreição. E aí ele começa a falar do atletismo e o prêmio é esse. É você receber a vida eterna, é você ter a vida eterna, é você chegar
no último dia e ser achado entre aqueles que vão habitar no novo céus e nova terra. Ok, irmão, isso aqui foi só para fazer uma exegese, uma explicação rápida desses versículos. Agora, olhando para esses versículos e pensando na soberana vocação de Deus para as nossas vidas, eu vejo alguns elementos essenciais, para que a gente avance nessa corrida com qualidade, para que a gente tenha progresso, para que a gente seja bem sucedido e para que a gente alcance o prêmio. Eu vejo alguns elementos bem fundamentais que Paulo fala aqui nesse texto. Eu queria falar para vocês. Então, quais são os elementos fundamentais para ter sucesso na corrida da fé? Primeiro elemento essencial para nós termos sucesso na corrida cristã, a soberana vocação de Deus para as nossas vidas, é a insatisfação. Não, como assim? Não estou entendendo nada. Essa carta não é sobre alegria, felicidade, contentamento? Então, o segredo agora é insatisfação? Sim. Nós vamos ler aqui o versículo 12 e 13 e tentar mostrar isso para você. Mas não é insatisfação. Pensa, tenha em mente a corrida. A analogia do atletismo. A insatisfação não é no sentido de ingratidão. Não é no sentido de ingratidão. Mas no sentido de que você está contente pelo que você tem, mas não está satisfeito. Você quer mais. Você está entendendo? Insatisfação no sentido que você deseja, almeja, que você busca, que você não se acomodou. Você está feliz, alegre, mas não acomodado. Essa é a insatisfação nós precisamos ter para nós termos sucesso na soberana vocação de Deus, que é a vida cristã vivida diante dos olhos de Deus. Paulo diz que ele não julga já ter alcançado a perfeição. Eu falei isso no versículo 12. Eu não julgo ter alcançado a perfeição. Não que eu já tenha alcançado a perfeição, ele diz no verso 12. No verso 13 ele diz, não julgo havê-lo alcançado. Ou seja, Paulo está olhando para si e ele está dizendo, eu não sou perfeito. Eu não alcancei a perfeição. Irmãos, no que diz respeito à perfeição, o grande apóstolo Paulo é apenas um entre nós. É mais um na fila do pão. Era um grande líder, era apóstolo, com A maiúsculo, homem de Deus, sim, mas como nós, lutava com tentações, como nós, pecava, como nós, tomava decisões erradas, como nós, tinha dias ruins, coisas ruins aconteciam e coisas davam errado na sua vida. Veja, ele estava na mesma corrida que nós estamos hoje. Ele ainda não tinha cruzado a linha de chegada. Ele ainda não tinha o troféu nas suas mãos. E mesmo diante de todas as limitações e dificuldades da sua vida, das canseiras e frustrações, ele continuava correndo. Porque ele sabia que o objetivo ainda não tinha sido atingido. Embora tenha sido um homem de Deus, um servo fiel, valoroso, na pregação do Evangelho, no plantio de igrejas, Paulo nunca ficou satisfeito com suas vitórias espirituais e com o seu progresso na fé. Estamos falando de Paulo. E ele fala ali, se tem alguém aqui que pode estar satisfeito com as minhas conquistas, esse sou eu. É a perícope anterior, que foi pregado domingo passado. E ele nunca ficou satisfeito com o seu avanço e com o seu progresso na fé. Paulo queria mais. Ele disse, eu avanço. Eu quero
Deus na minha vida. Eu quero mais da sublimidade do conhecimento de Cristo. Eu quero um relacionamento melhor de Deus. Eu quero pregar melhor o Evangelho. Eu quero crescer como pregador. Eu quero melhorar como pastor. Eu quero ser um pai melhor. Paulo não. Isso agora o Marcelo está falando. Paulo não casou. Nem teve filhos. Uma insatisfação santa é o primeiro elemento essencial para nós avançar na corrida cristã, gente. Está entendendo? Se a soberana vocação de Deus é nós viver de maneira digna do Evangelho, viver a vida para a glória de Deus, você tem que ter uma insatisfação. Você tem que ter um desejo de crescer. Você tem que ter uma vontade de fazer mais, de buscar. Mas, infelizmente, muitos cristãos estão satisfeitos consigo mesmos. E por que eles estão satisfeitos com a sua vida de fé e sua espiritualidade? Eles estão satisfeitos porque eles olham para o lado e vê gente pior que eles. E vê aqueles que estão trôpegos, cambaleando, caindo na corrida. Então ele olha para essas pessoas que estão ruins e diz: eu estou bem. Mas Paulo não se comparava com os outros. Paulo olhava firmemente para o autor e consumador da fé, que é um outro texto de Hebreus que fala também de corrida. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Paulo está correndo. E o seu padrão para saber se ele está indo bem não é os outros. Quem está na frente ou quem está atrás. O seu padrão é quem está à frente, que é Jesus Cristo, o autor da fé. E conforme o versículo 5 desse capítulo que nós estamos estudando, 3, Cristo é o nosso modelo a ser seguido. E Paulo está olhando para Cristo, ele é o padrão da corrida. Se Paulo vai se comparar, ele se compara a Cristo. E ele se mantém motivado, e ele percebe que ele tem muito a avançar, muito a crescer. Ele ainda não chegou na perfeição. Versículo 12 diz. Mas aí no versículo 13 ele diz: mas nós que somos perfeitos. O versículo 12 diz: eu ainda não sou perfeito. Mas aí no versículo 15 ele diz: mas nós que somos perfeitos. Parece uma contradição, não parece? Mas não é uma contradição, irmãos. Eu preciso aqui abrir uma janela e fazer uma explicação para vocês aqui. Na teologia paulina, no conteúdo de todas as cartas de Paulo, ele usa muitas vezes, ele desenvolve esse tema da perfeição. A palavra grega para perfeição é teleios. E teleios tem vários significados. Então você tem que entender o contexto para você saber qual o significado da palavra está se aplicando ali. A gente olha para a palavra perfeição e geralmente a gente tem uma ideia única. Mas a palavra teleios tem vários significados. Por isso que não há uma contradição no que Paulo está escrevendo ali. Porque são dois significados diferentes. E usa no 12 e usa no 15. O teleios pode significar na teologia de Paulo maturidade. Que é o versículo 15. Nós que somos perfeitos precisamos ter esse sentimento que ele está dizendo. Nós que somos maduros. Teleios nesse sentido de maturidade. Nós que já alcançamos um certo nível de crescimento na caminhada, na fé. Nós que somos maduros. Então, perfeição no sentido de maturidade, é o que ele usa no versículo 15. Mas também pode ser, num outro sentido, é o sentido de perfeição espiritual. Às vezes Paulo vai usar esse sentido, de perfeição espiritual ou de completude. Isso é um ensino que a Bíblia fala. Que nós que estamos em Cristo somos plenos. Sem Cristo nós somos imperfeitos, vazios. Mas em Cristo nós estamos plenos. Então em Cristo nós alcançamos a perfeição. Então nesse sentido, teleios é espiritualmente perfeito. Mas não méritos nossos, porque nós estamos em Cristo. Essa plenitude nós alcançamos em Cristo, essa completude. Um terceiro significado de teleios é perfeição relativa. Às vezes Paulo vai usar a palavra perfeição, que é teleios, mas o significado dela não é uma perfeição absoluta e plena, é uma perfeição relativa, até aquele momento. É o que Paulo vai olhar para si no versículo 12 e diz: não, eu ainda não sou perfeito. Perfeito no sentido
que é um outro sentido que Paulo usa, que é a perfeição plena. A perfeição plena nenhum de nós vai alcançar nessa terra. Nós somos uma obra inacabada. Deus está nos transformando para que nós sejamos mais parecidos com Jesus. E a perfeição plena, a semelhança de Cristo, ética, moralmente, fisicamente, espiritualmente, nós só vamos alcançar de uma maneira totalmente plena na eternidade. Essa perfeição absoluta nós não alcançamos na terra. Mas, num certo sentido, nós alcançamos uma perfeição relativa. Então, Paulo está jogando com esses dois sentidos da perfeição relativa, porque ele sabe que ele está relativamente perfeito, né? Porque é uma obra inacabada até aquele momento. Deus está fazendo a obra, né? Na sua vida. Até aquele momento ele já alcançou o que Deus queria, mas ainda tem muito mais para acontecer, então ele não está perfeitamente acabado. E porque ele sabe que a perfeição plena é só no fim dos tempos. É só uma janela aqui que eu queria que você entendesse, porque senão a gente olha esse texto e Paulo fala que ainda não é perfeito, daqui a pouco ele se acha perfeito e pode parecer uma contradição. Então não é uma contradição. Uma palavra que se usa no grego tem vários significados, tá bom? Então o versículo 15, nós que somos perfeitos é no sentido de maduros. Ok? Sabemos que somos uma obra inacabada. Estamos em transformação. É isso que Paulo está dizendo. Nós que somos maduros temos que ter em mente que nós somos uma obra inacabada. Nós temos que ter esse sentimento. Beleza? Como diz Hernandes Dias Lopes, uma das características da maturidade é a consciência própria da imperfeição. Uma pessoa que não sabe olhar para as suas imperfeições é uma pessoa imatura. Mas uma das características da maturidade é alguém que consegue perceber as suas limitações e as suas imperfeições. O cristão maduro sabe que não é perfeito. E então ele se empenha e se esforça para melhorar dia a dia. Para que o Espírito de Deus trabalhe em si. A obra da santificação é a obra do Espírito e nós cooperamos. Os falsos líderes daquela época, que Paulo vai começar o capítulo aí dizendo os cães, os maus obreiros, no versículo 2, aqueles líderes eles se vangloriavam. Eram líderes imaturos, que não tinham uma noção de quem eles eram diante de Deus. Eles se achavam perfeitos. Eles se achavam os bambambãs, os bonzãos. Os líderes judaizantes também se vangloriavam e se achavam perfeitos. Por quê? Porque eles eram os que guardavam a lei, eles eram o povo de Deus, circuncidados. Os judaizantes, era uma característica dos judeus, eles também se achavam perfeitos. Mas Paulo, diferente desses líderes que se vangloriavam e se achavam nesse nível de perfeição absoluta, Paulo era humilde e dizia: não julgo ter alcançado a perfeição. Versículo 13. E por isso Paulo corria bem a carreira que era proposta, porque ele era humilde. A presunção, irmãos, a soberba espiritual é um sinal evidente de imaturidade espiritual. Pessoas soberbas, que acham que sabem tudo, que não sabem ouvir, é um sinal de imaturidade espiritual. A falta de percepção de si mesmo aos olhos de Deus é o que essas pessoas têm. Bom, a gente vê isso também que na Bíblia e em outros textos, a igreja de Sardes, por exemplo, no Apocalipse, julgava a si mesma como uma igreja viva. Uma das 7 igrejas do Apocalipse, ela achava que era uma igreja viva, mas na avaliação de Jesus ela era morta. Apocalipse 3:1. A igreja de Laodiceia se considerava rica e abastada, mas aos olhos de Jesus ela era pobre, cega e nu. Apocalipse 3:17. O despertamento espiritual de uma igreja começa não pela suficiência espiritual, mas pela humildade e pelo reconhecimento de que sempre precisamos buscar mais e mais de Deus. É essa insatisfação de saber que você precisa mais. É essa sensação de inaptidão, essa sensação de incompletude. Eu preciso mais, eu preciso estar mais perto, eu tenho que buscar mais de Deus. Não é o que nós cantamos? Tem um hino, nós cantamos isso. Mais de ti e menos de mim, nós não cantamos? É isso. Amém?
Então, o primeiro elemento é a insatisfação. O segundo elemento, para nós avançarmos e termos sucesso na corrida cristã, na vida digna do Evangelho de Cristo, é dedicação. Dedicação, irmãos, é esmero. Presta atenção nesses sinônimos. Dedicação é empenho. Dedicação é ardor. Dedicação é devoção. Dedicação é entusiasmo, capricho por viver de maneira digna do Evangelho, por viver o seu dia de maneira que alegre a Deus. Eu lembro de quando eu estava sendo alfabetizado, ou nas séries iniciais, que eu estava aprendendo a escrever, e quando eu ia escrever por alguma razão nas tarefas de casa, eu ia escrever, ou de aula, eu ia escrever o nome, a palavra Deus, ou a palavra Jesus. Minha letra não era muito bonita, mas quando eu ia escrever Deus e Jesus, eu parava, e se não ficasse bonito, eu apagava. E escrevia várias vezes, até que a palavra Deus ficasse bonita. Naquela consciência infantil, naquela mentalidade infantil, eu sabia que as coisas de Deus, naquilo que se trata de Deus, eu precisava ter ardor, eu precisava ter empenho, eu precisava ter dedicação. De alguma maneira, era como eu entendia naquela época infantil. Mas era verdade. O apóstolo Paulo diz: uma coisa faço. Uma coisa faço. Uma coisa é importante para mim. E o que é? É viver a vida de maneira digna do Evangelho de Cristo. Para mim, viver é Cristo. É viver a vida de santidade. É fazer as coisas para a alegria de Deus, para glorificar Jesus. Uma coisa faço. Uma coisa é muito importante para mim. Uma coisa é vital. É superior a todas as outras. Paulo sabia que era imprescindível viver para a glória de Deus e alegrar-se nele eternamente. E qualquer outro objetivo de vida seria empobrecer a vida. Esse era o seu objetivo. E ele estava empenhado, determinado, vivia apaixonadamente esse propósito. Tudo na vida de Paulo convergia para isso. Uma coisa eu faço, tudo convergia para uma vida que glorifique a Deus, para o Evangelho. Na história de Marta e Maria, que muitos de nós conhecemos muito bem, na cidade de Betânia, quando Jesus visitou Marta e Maria em suas casas, a história nos conta, o Evangelho nos conta, está lá, esse relato está em Lucas 10, 42. A Bíblia diz que Marta ficou distraída com muitas coisas. Marta estava fazendo um montão de coisas. Mas Jesus lhe disse: Marta, Marta, uma coisa só é necessária. Uma coisa só é necessária, irmãos. Há crentes que dividem a sua atenção com um monte de coisas. Tem a sua mente dividida com um monte de coisas. E como as sementes lançadas entre os espinhos, acabam então sufocados e infrutíferos, como a parábola do semeador de Marcos 4. Está dividido com um monte de coisas dessa vida. Dedicação é o segundo elemento essencial para avançar na corrida de fé, na corrida cristã, na corrida para a glória de Deus e você ser bem sucedido. Você precisa de dedicação. As coisas não são ao natural. Você precisa ter dedicação. Você precisa focar na sua relação com Deus. Você precisa focar em ter um tempo de qualidade com Jesus, com a sua palavra. Dedicação tem a ver com excelência.
Dedicação tem a ver em você dar o seu melhor. Não dê restos, não dê sobras para Deus. Dê o seu melhor. Que a nossa vida possa ser como a do profeta Daniel. Que a Bíblia fala que nele havia um espírito excelente. Daniel capítulo 6, versículo 3. Nele havia um espírito excelente. E por isso que tudo que ele fazia prosperava. Tudo que caía nas suas mãos ia bem. Crente relaxado não prospera. Não progride. Não avança na fé. Gente, se tem uma coisa que me enoja, é a falta de excelência. É a falta de esmero. A ideia que tem na mente de alguns cristãos de que se é para Jesus e que se você está fazendo de coração, então pode ser de qualquer jeito. Isso me enoja. Isso é porquice. Isso é relaxamento. Isso é mediocridade. Se é para Jesus, não pode ser de qualquer jeito. Se é para Jesus, Mateus 22, se é para Jesus de fato, tem que ser de todo o coração. Tem que ser de toda a alma, de todo entendimento, de toda a força. Isso é dedicação. Isso é fazer o melhor. Para Jesus, querido, faça o seu melhor. Eu, quando criança, queria desenhar o nome de Deus bem bonito. Eu apagava várias vezes, porque na minha cabeça aquilo era o meu melhor. Para Jesus, faça o seu melhor. Dedique-se, empenhe-se, melhore. Uma terceira atitude que eu vejo nesse texto, nessa analogia de Paulo sobre a vida cristã, a soberana vocação, para que nós precisamos ter para ser bem sucedido nessa corrida, é uma atitude positiva. Pense na corrida, tem em mente a corrida. Você precisa ter uma atitude positiva. Atitude positiva é a capacidade de ver o lado bom das coisas. Porque coisas ruins acontecem na vida. Na corrida, na jornada, uma maratona. Imagina quantas coisas acontecem numa maratona. E você tem que ter a capacidade de ver as coisas, o lado bom das coisas. Atitude positiva é a capacidade de se levantar, vez após vez, após as quedas, e não desistir. O apóstolo Paulo diz, versículo 13, ainda, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando-me para as que estão adiante de mim. Irmãos, o que passou, a gente estava falando aqui antes, o que passou, passou. Amém? O que está no passado, não adianta ficar remoendo. O passado não volta atrás. O que passou, passou. Aprenda como um bom cristão com os seus erros do passado. Mas levante-se no poder de Jesus e prossiga. Continue a correr para aquilo que está diante de você. Tem pessoas que gastam 70%, 80%, 90% das suas energias vitais remoendo o passado, em culpas, em lamentações dos seus erros ou coisas que aconteceram. Quem corre uma carreira, quem corre uma maratona, quem participa de um atletismo, de uma modalidade de atletismo, não fica olhando para trás, olha para frente. Quem fica olhando para trás, perde velocidade, erra a passada, perde a direção e, por fim, perde até a corrida.
Disse o evangelista Lucas, capítulo 9, versículo 62. Aquele que lança a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. A mulher de Ló, virou estátua de sal, porque olhou para trás. Como diz, agora alguns podem me criticar, como diz gloriosa Beth Carvalho em sua canção, que muitos conhecem. Não vou saber aqui fazer a melodia nem cantar. Se eu fosse da área, eu faria e ficava até mais bonito. Mas eu vou só falar a canção. Um homem de moral não fica no chão, nem quer que mulher lhe venha dar a mão. Ele reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Meu irmão, isso aqui não é autoajuda, tá? Mas está ali no texto. É o Evangelho. É esse empenho em viver a maneira digna para Jesus, que te ajuda a desenvolver essas características que são importantes na jornada. A vida, meu irmão, cristã, muitas vezes, a vida vivida diante dos olhos de Deus, muitas vezes, por causa da realidade do pecado, ela é dura, ela é difícil. E em função de a vida ser dura e difícil em muitos momentos, que são momentos que nós estamos vivendo, a vida e a corrida, ela tem espaço sim para o lamento. Não é que você não pode agora sofrer ou lamentar. Não, tem espaço para o sofrimento, tem espaço para o lamento. Mas não dá é para parar, não dá é para ficar para trás. Não dá é para ficar lambendo as feridas. Faça dos limões uma limonada. Avance para o que está diante de vós. Amém? Esquecendo das coisas que para trás ficam. Avance. Amém, meu irmão? Use sua energia para viver o presente para a glória de Deus, com expectativa do que há por vir. Viva a antecipação do porvir hoje, que é o reino de Deus já entre nós. Avance. Atitude positiva é outro elemento fundamental para ter sucesso na carreira. Um quarto elemento para nós termos sucesso na carreira cristã é determinação. O versículo 14 nos mostra isso. Determinação é tipo você ser tipo um pitbull, entendeu? Quando você morde o osso, morde a presa, você não solta mais, pode vir com guindaste, com porrete, com o que for. Você está determinado, você quer muito. Determinação é o quarto elemento essencial para avançar e ter sucesso na carreira cristã. Versículo 14 diz: prossigo para o alvo. Eu continuo correndo, eu avanço, eu não paro não, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O verbo prossigo, no original o verbo que ele usou aqui, prossigo para o alvo, tem o sentido de esforço intenso, tem o sentido de grande força de vontade. Você vai precisar, meus irmãos, na vida cristã, no empenho, na dedicação de viver para a glória de Deus, você vai precisar suar a camisa. Não é molezinha não, a vida cristã. Como disse C.S. Lewis certa vez, se você está à procura de uma religião que te deixe confortável, uma religião molezinha, facilzinha, chuchuzinha, definitivamente eu não lhe aconselharia o cristianismo. Um indivíduo não se torna um atleta vencedor apenas ouvindo palestras sobre atletismo, apenas lendo livros sobre atletismo, ou observando atletas na arena ou na cancha de corrida. Não. Se você quiser ser um atleta bem-sucedido, você vai ter que entrar no jogo. Você vai ter que suar a camisa, meu irmão. E vai ter que ter vontade de vencer.
de chegar no fim, de glorificar a Deus, cumprir o bom combate, completar a carreira. Paulo, antes de conhecer a Cristo, ele perseguia a igreja de Cristo. Ele perseguia os crentes e os prendia ou levava no Coliseu. Agora, ele persegue o prêmio, prêmio da soberana vocação de Deus. Agora o seu dever é Cristo. E a sua vida é glorificar a Deus e se alegrar nele, na jornada. Ele está aqui por toda a eternidade. Nada o impedirá. Nem a morte, ele diz no outro texto. Nem a prisão, nem a fome, nem a nudez, nem anjos, nem espada. Nada o impedirá. Gente, se nós tivéssemos a mesma determinação para lutar pela igreja e pelo reino de Deus que nós temos pelos estudos, pelo trabalho, pelo esporte, pelo lazer, pelo dinheiro, o mundo seria revolucionado. Você não concorda comigo? É ou não é verdade? Se nós tivéssemos a mesma determinação que eu sei que você tem para outras coisas, se nós tivéssemos para a igreja, para o reino de Deus, o mundo seria muito diferente do que ele é. Embora a salvação seja gratuita, o reino de Deus é conquistado pelo esforço. Jesus disse isso, Evangelho de Mateus, capítulo 11 e 12. Determinação, empenho, esforço, muita vontade. Amém? E quinto e último elemento que eu encontro nesse texto para ter sucesso na soberana, na maior de todas as vocações que tem que ser prioridade nas nossas vidas, viver para a glória de Deus em tudo que fazemos, é a disciplina. Disciplina como obediência às normas estabelecidas. Você é disciplina, você é disciplinado, você obedece às normas, às regras. Disciplina como rotina que regula o seu comportamento, como liturgia que te forma. Paulo conclui o seu pensamento nessa perícope, essa analogia com o atletismo, pensando na vida cristã. Ele conclui o seu pensamento dizendo: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se, porventura, pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Todavia, andemos de acordo com o que já temos na bagagem para correr, com aquilo que já está à disposição, com aquilo que já alcançamos. A palavra grega aqui para andamos, no versículo 16, é um termo militar. Lembra os gregos, atletismo, militar, homens de guerra, homens disciplinados, determinados. A palavra aqui para andemos é um termo militar que significa permanecer em linha. Se você lembra do filme 300, você entende do que eu estou falando. E Paulo sabia disso. Paulo não viu o filme 300, mas Paulo viu, talvez, o próprio acontecimento. Não daquele episódio lá do filme. Tá, estou me bananando, esquece. A palavra grega andemos, então é um termo militar que significa permanecer em linha. Você já serviu, você entende isso, né? Permanecer na ordem, em ordem. Manter o padrão. Andemos de acordo com o que já foi alcançado. Não basta correr com disposição, gente, e então vencer a corrida. O corredor cristão também deve obedecer às regras da corrida. Na corrida cristã, não é só a chegada que importa, não é só a eternidade, o céu que importa, o percurso também importa, a maratona é importante. Num mundo sem Deus, dos negócios, dos relacionamentos, das amizades, num mundo sem Deus,
Os fins justificam os meios, infelizmente. Para enriquecer, para ser feliz, para se dar bem, não importa o que você faça, desde que você alcance os seus objetivos, está valendo. Não é assim? Mas não é assim com Deus. Não é assim que funciona com Deus. Não é assim que você vai glorificar a Deus. Não é assim que você vai honrar a Deus na vida cristã. Para Deus, os fins e os meios precisam ser corretos. Então, irmãos, corra. Ande de modo, de acordo com aquilo que você já alcançou. Para que você não faça feio, como um servo de Deus, como um filho de Deus, diante de Deus das pessoas que te observam. Ande de acordo com aquilo que você já alcançou. Ande, meu irmão, no trilho. Diz o ditado mundano que o último que permaneceu no trilho, o trem pegou, né? Esse é um ditado do mundo, porque o mundo não quer andar no trilho. Meus irmãos, andem no trilho. Ande de acordo com aquilo que você alcançou. Permaneça na linha. Não se desvie. Nem para a direita, nem para a esquerda. Mesmo que seja difícil permanecer na linha. Mesmo que seja desafiador. Mesmo que seja solitário, às vezes. O trilho da vontade de Deus, revelada nas Escrituras, é a garantia da sua vitória. A garantia que você vai chegar ao final dessa corrida, completar a boa carreira e ter o prêmio em suas mãos. E só há esse trilho, só há um caminho, só há uma soberana vocação: a vida vivida de maneira digna do Evangelho de Cristo. Terminando, não sei se você lembra, Olimpíadas de 1992 em Barcelona. Alguns nem nasceram, mas sempre o auge, o glamour da Olimpíada é os 100 metros rasos, né? É os 100, 200 metros rasos, sei lá. Talvez seja a essência do atletismo. E naquele ano, o Bambambam era Ben Johnson. Era o cara bombado, forte, veloz, ganhando tudo, toda a expectativa em cima dele. E ele detona os 100 metros rasos. Ele bate o recorde mundial, ele abaixa níveis que ainda não tinham sido baixados. Campeão mundial, olímpico, fera, Ben Johnson. Meses depois, ele é pego no antidoping. Sai resultado do antidoping. Todo o dinheiro, toda a fama, a medalha, o prestígio, tudo ele perdeu. Tudo ele teve que envergonhar. Voltar atrás. Irmãos, viva de acordo com aquilo que você já alcançou. Amém? Não complique. Não se complique. Apenas ande. Permaneça na linha. Apenas obedeça. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que começaram bem a corrida, mas que não chegaram ao fim, por não levarem a sério as regras de Deus em sua vida. Ande com responsabilidade e caráter naquilo que você já alcançou. Tem um princípio que eu acho muito legal que eu aprendi com meus irmãos na Jocum. Na Jocum eles têm um princípio que diz luz igual a responsabilidade. É um princípio da Bíblia, mas traduzido nesse slogan, a Jocum ensina isso. Luz igual a responsabilidade. É exatamente o que o versículo 16 fala. Ande de acordo com aquilo que você já alcançou. Aquilo que você já teve luz, aquilo que você já aprendeu, aquilo que você já sabe. Tem coisas que a gente às vezes faz errado sem saber que é errado, então você não teve luz. Mas aquilo que você já teve luz, então você não tem mais desculpa. Luz igual a responsabilidade. Ande de acordo com a luz que você já recebeu do Evangelho, aquilo que você já aprendeu. Viva conforme aquilo que você recebeu. Amém? Então, irmãos, vimos aqui 5 elementos
para nos alegrar em Deus na corrida da fé cristã e sermos bem-sucedidos nela, alcançando o prêmio da soberana vocação de Deus. Primeiro elemento, insatisfação. Desejo de crescer, de progredir, de melhorar sempre, como filho de Deus, como crente, na jornada, naquilo que Deus deu para fazer. Segundo elemento, dedicação. Uma vida focada em Cristo, focada na causa, focada em uma coisa, em alegrar a Deus com sua vida. Terceiro elemento, atitude positiva. Erra, mas aprende com os erros, levanta e segue, não para. Determinação é o quarto elemento. Não fica teorizando, mas age, corre, sua camisa. E o quinto, disciplina. Obedece às regras, desenvolve uma liturgia de vida que Deus está presente, que vive de fato aos pés de Jesus, que vive o corandel. Disciplina, joga conforme as regras, vive conforme a luz que recebeu. Irmãos, na corrida terrena, a vida que as pessoas vivem aqui na terra, o prêmio das pessoas muitas vezes é perecível. É uma casa, é uma viagem, é um sonho, são prêmios perecíveis. E na corrida do mundo apenas um vence. E as pessoas fazem isso para ter glória para si. Mas na corrida celestial, o prêmio, Paulo diz, usa até uma palavra difícil, Paulo diz que é imarcessível. Esse prêmio é sem fim, é um prêmio eterno. Todos que amam Jesus vencem, não é coisa de um só não. Todos que amam Jesus vencem e correm essa corrida para a glória de Deus. Foque na sua vida, na corrida celestial, na soberana vocação de Deus para a sua vida. Foque em viver para a glória de Deus, viver de uma maneira digna do Evangelho. Foque na santificação e você encontrará alegria sem fim. Mas, pelo contrário, foque na corrida terrena. Você encontrará frustração e no fim perecerá. Vamos orar? Querido Pai, eu quero colocar, Senhor, essa palavra que ouvimos, esses elementos que ouvimos diante do Senhor, e orar pela igreja do Senhor que ouviu essa mensagem, orar por aqueles que ouvirão talvez no futuro. Deus, por meus irmãos e por minha vida, Deus, queremos clamar a Ti para que o Senhor nos ajude a viver isso. Ajude-nos, Deus, a ter essa insatisfação, esse desejo de crescer, dedicação, atitude positiva, determinação, disciplina. Que a nossa vida tenha, Deus, e na nossa corrida, Senhor, realmente esses elementos possam nos fazer fluir. Deus, que possa glorificar a Ti a nossa vida, que possamos pregar o Evangelho, alcançar pessoas, sermos uma carta aberta, sermos, Deus, empolgantes na fé que vivemos contigo. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Deus, a correr essa carreira, Deus, a chegar ao fim, receber o prêmio. Santo Espírito de Deus, eu sei que o Senhor é que nos dá força, o Senhor é que faz, Deus, tanto o querer como o realizar. Mas nos ajuda, Senhor, a agir em conformidade com a Sua palavra, em conformidade com o que o Senhor nos achou, nos deu, em nome de Jesus. Dá-nos força, dá-nos esse desejo a cada manhã, todos os dias, e que não venhamos esquecer, Deus, que toda a nossa vida está envolta nessa grande vocação, que a gente possa encontrar alegria nisso, e que essa vocação maior possa de fato ser o maior amor das nossas vidas, e esse maior amor regular todos os demais amores da nossa vida, colocando eles em ordem. É a minha oração, o meu pedido a Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.